Aí. É, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar, continuar o nosso conteúdo aqui. Depois, quando os colegas de vocês chegarem, a gente dá continuidade, eles vão assistindo a nossa aula aí, tá? Na última aula, eu comecei. Fala, Milena, e aí? Na última aula, eu comecei falando sobre o processo de transportes através da membrana, né? Então, eu falei sobre difusão facilitada, falei sobre osmose, difusão simples, e aí faltou um tipo de transporte que foi o transporte ativo através da membrana plasmática, né? E como que a gente caracteriza esse transporte ativo pela membrana plasmática? O transporte ativo é aquele que tem um gasto de energia para o transporte de molécula, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro de uma célula, tá? Normalmente, esse processo ele gasta energia por quê? Porque ele é feito contra fluxo, tá? Então, é quando uma célula ela quer passar ou moléculas grandes ou moléculas que são contra o fluxo de concentração. Como assim? Lembra da osmose? A osmose era um processo que ele acontecia para o fluxo. Como assim para o fluxo? A osmose, a água sempre vai sair do lugar menos concentrado e vai para o lugar mais concentrado. Ou seja, ela está seguindo um fluxo, né, de concentração de nutrientes. Agora, no caso dessas moléculas para o transporte ativo, muitas vezes elas seguem um caminho que é contra o fluxo. Então, eu tenho muita concentração de sódio dentro da célula, mas eu quero aumentar a quantidade de sódio na célula. Então, ele vai acontecer um gasto energético para fazer esse processo, né, de atravessar o sódio contra o fluxo. E, além disso, também vai depender do tamanho dessa molécula e da proteína que vai ser usada. Então, lembra que, por exemplo, para osmose tem uma proteína específica, não é? Que é aquela proteína que é a aquaporina. Então, ela abre e fecha livremente, sem gasto energético, né? Para a água passar. Agora, tem outras proteínas transmembranas que auxiliam no transporte ativo. E aí, essas, para que elas funcionem, é necessário um processo de gasto de ATP, gasto energético, tá? Então tem que ter um gasto energético, porque senão elas não fazem. Então vamos lá, por exemplo, a concentração de sódio, de potássio, ela intercelular, ela é de 20 a 40 vezes maior. Então, olha para você ver, 20 a 40 vezes maior do que no ambiente externo, né? E a concentração de sódio é 8 a 12 vezes menor. Então, quando a gente olha essas duas informações aqui, a gente vê que o fluxo para que ela fique muito mais concentrada e menos concentrada do que o ambiente externo vai fazer com que então exista um gasto energético para que esse transporte ocorra de maneira certa, tá? Então, para que isso aconteça, o que é necessário? Que as proteínas carreguem sem parar moléculas de sódio de dentro para fora da célula e já no meio externo, as proteínas pegam moléculas de potássio e passam para o meio intercelular. Então, o que vai acontecer? Ela vai fazer esse transporte, né, contra o fluxo. É isso que a gente falou lá no começo. Então, ela vai pegar essas moléculas contra o fluxo de concentração, o gradiente de concentração, e aí vai formar, então, essa relação de concentração muito exagerada de um lado e de uma concentração menor de outro. Muita concentração de uma substância e menor de outra em relação ao meio externo da célula, tá? E isso a gente não conhece como bomba de sódio-potássio, certo? E essa bomba de sódio-potássio, ela compensa os íons que vieram pela difusão simples, né? Que vieram junto com o transporte ativo ou passivo, né? Que vieram junto com a entrada facilitada, que não existe o gasto de energia, que veio junto com a água, que passou ali pela aquaporina. Então, essa bomba de sódio e potássio, ela faz uma compensação de todos aqueles íons que entraram de forma livre para dentro da célula, sem que houvesse gasto de energia, só que aí desregula a concentração osmótica, né, da célula, a concentração de sais de uma célula.
Então, isso acontece, é uma das formas, tá? Existem outras formas. A bomba de sódio e potássio é uma das formas de... Vou botar uma luzinha aqui, né? Uma das formas de gasto de energia a partir do transporte ativo. Então vamos lá, dá uma olhadinha aí nessas proteínas aí para vocês verem. Uma única proteína, ela é responsável pela entrada de sódio e saída de potássio, ou entrada de potássio, saída de sódio, tá? Vai depender de qual fluxo ele está fazendo essa concentração. E aí, Nicole, bom dia. Então, o que vai acontecer aqui? Essa mesma proteína, ela tem encaixes internos para sódio e ela tem encaixes internos para potássio. Os encaixes internos para sódio são 3, para potássio são 2. Então, a cada 3 moléculas de sódio que ela libera, ela coloca para dentro do citoplasma 2 moléculas de potássio. Então, dá uma olhada aqui para vocês verem. Ela se abre para a face interna da célula, né? Ou seja, para o citoplasma. E essa molécula de sódio, ela tem uma reação aqui, ela se encaixa aqui por conta de uma afinidade. Então, ela vai ter uma reação de afinidade, ela se encaixa nesses receptores da proteína aqui, tá? Nesses encaixes aqui. Quando ela está completa, com 3 sódios, o que vai acontecer? Ela vai ganhar uma molécula, então, de potássio, né, a partir do ATP, e aí esse ATP vai virar, de fósforo, desculpa, e aí esse ATP vira um ADP, só que aí ela muda o processo de conversão. Ela vai fechar, abre para o lado de fora, liberando essas moléculas, né, de sódio, e ela vai agora fechar os encaixes do sódio e ela abre os encaixes de potássio. Dá uma olhada aqui, ó. Ela abre esses encaixes do potássio. O potássio se encaixa, mais um fósforo. O fósforo que foi encaixado aqui agora é liberado, né, por conta do processo de reação energético, e aí ela muda a conformação de novo, e aí ela se abre para a face interna. Então, esse fósforo que foi encaixado ali, ele vai fazer com que ela mude a conformação. Quando ele se encaixa, ela muda a conformação para o lado de fora. Quando ele se solta, ela vai mudar a conformação para o lado de dentro. E aí essa conformação, então, vai fazer com que esse fósforo aqui seja liberado desse ATP, então fazendo com que exista o consumo de energia, tá? 3 íons de sódio, 1 íon de ATP. Aí vai ligar a ATPase aqui para fazer esse processo. Tudo bem? Então, uma compensação de 3 sódios para 2 potássios. Então, isso daqui é um gasto energético, um processo de gasto energético da célula, que é a bomba de sódio e potássio. Tem outras formas, professor, de fazer essa bomba? Ou de outros tipos de bomba? Tem. A de cálcio, por exemplo, também vai ter gasto energético, tá? Para entrada e saída de cálcio da célula. Ok? Tudo bem? Todo mundo aí? Ninguém tá dormindo? E aí? Todo mundo de boa? Bom dia, bom dia. Milena, Isabela. E aí, Gabriel, tranquilo? Nicole, Rafael? Acorda, fica aqui comigo. Então tá bom então. Então bora continuar aqui. Outras duas possibilidades, então, que nós temos aí de entrada e saída de substâncias da célula ou através da membrana ou com a ajuda da membrana é o processo de endocitose e o processo de exocitose, tá? Como que acontece esses daí? O processo de endocitose é o processo em que a célula ela recolhe alguma estrutura que está fora da célula por uma mudança na conformação da membrana. Como assim uma mudança na conformação da membrana? A membrana ela está normal. Quando ela reconhece alguma substância que ela vai permitir a entrada dessa substância na célula, ela faz uma invaginação, ou seja, ela se dobra para dentro, fazendo como se fosse um pequeno poço. A substância entra nesse poço e depois a membrana plasmática se fecha do lado de fora. Então ela vai descer e a membrana plasmática se fecha, formando uma vesícula digestiva.
Então, essa vesícula digestiva que foi formada agora, ela está dentro do citoplasma e ela vai passar por um processo de digestão, tá? Então, esses dois aqui, endostose e exostose, o que são? Processos pelo qual a membrana plasmática incorpora ou elimina substâncias de que ela necessita através de bolsas que se formam com partes da membrana. Para entrar, chama endocitose. Então, a molécula captura formando uma bolsa para dentro do citoplasma. Para liberar essa substância, chama exocitose, ou seja, essa estrutura que foi ou passou por um processo de digestão, né? Ali dentro dela agora só tem substâncias que a célula não vai utilizar mais. Então, ela não está utilizando mais essa substância, ou ela já foi degradada e ele só ficou resíduo. Então, ela chega próximo da membrana plasmática da célula e abre para o lado de fora, liberando essa substância para fora da célula, né? Para fora do citoplasma. Por que ela faz isso? Ela faz isso porque quando ela libera essa substância, né, ela está eliminando resíduos de dentro da célula. Por isso que chama exo, de liberação. E a outra chama endo, né, de recepção dessa substância. Isso daqui é o processo de digestão celular. Então, ela digere substâncias que vêm de fora da célula. Um outro processo, um tipo de endocitose específico, é a fagocitose. Todo mundo já ouviu falar de fagostose, né? O que é a fagostose? A fagostose é quando a membrana plasmática tem a capacidade de se alongar e essa capacidade de se alongar permite com que ela faça ou englobe partículas sólidas, tá? Para que essa célula faça a digestão. Então, onde nós vemos o processo de fagostose? A gente vê o processo de fagostose em células que têm a capacidade de movimentação da membrana e formação de pseudópode. Professor, mas não são todas as células que têm essa capacidade? Não são todas as células que têm essa capacidade, tá? De forma geral, a gente chama a capacidade de fazer fagostose, né, ou de movimentar a membrana plasmática dessa maneira tão, deixa eu achar uma palavra certa, flexível, né, esse alongamento tão flexível, é de movimento ameboide. Por que esse movimento é chamado de movimento ameboide? Porque a primeira célula descoberta, né, quando a pessoa conseguiu observar uma célula completa, observou-se uma ameba. E aí ela, viva, né, eu falo. E aí a pessoa, o cientista até imaginou que aquilo ali fosse um indivíduo multicelular, de tanto que essa ameba era grande. E essa ameba ela andava, né, alongando os pseudópodes para conseguir se movimentar no ambiente aquático, tanto que ele achou que era um pequeno indivíduo multicelular. E esse movimento, então, ficou conhecido como movimento ameboide. Mas algumas células humanas também têm capacidade de fazer essa movimentação da membrana plasmática para fazer fagostose, como por exemplo macrófagos, né, que fazem parte do sistema de defesa da célula ou do corpo, e neutrófilo, que também faz parte do sistema de defesa. Então essas células têm essa capacidade de fazer fagostose como forma de defesa ao organismo humano, né? Então ela vai englobar vírus, ela vai englobar bactéria, protista, resíduo celular de células que morreram, né, e deixaram aquele resíduo ali. Então ela vai participar do processo de limpeza. Então dá uma olhada nessa imagem que está na tela aí, para a gente ver como que forma então essa estrutura da fagostose. A membrana plasmática, quando reconhece uma partícula, ela vai fazer alongamentos em que essa partícula fique no meio dos alongamentos. Esses alongamentos são chamados de pseudópodes, tá? Pseudo falso, pod pé. Então são pés falsos, porque ela usa também para movimentar, tá? Para andar no substrato. Ela, por exemplo, as células do nosso corpo, elas não vão fazer pseudópode para movimentar porque elas estão no fluxo sanguíneo, tá? Mas elas podem fazer pseudópode para passar no meio de células sanguíneas, por exemplo, estão muito compactas, né, muito próximas, ela faz um pseudópode e se encaixa ali no meio para passar. Já as amebas, que são livres, né, protozoários livres, eles vão lá segurando no substrato e andando. Então, quando ela faz esse pseudópode aqui, ela vai até encontrar a membrana nos dois lados,
Quando a membrana se encontra, ela fecha, formando então uma camada de membrana em volta dessa partícula. E isso daqui então agora é chamado de vesícula digestiva. Por quê? Os lisossomos produzidos na célula vêm aqui, entram, passam pela estrutura da membrana e ao passar pela estrutura da membrana, eles começam o processo de digestão. E aí, quando eles fazem esse processo de digestão aqui, a célula vai absorver aquilo que for necessário, ou ela vai absorver aquilo que for importante para o processo, né? Para energia, para gasto energético, né? Para ganho energético dessa célula, tá? Então, isso é o processo de fagocitose, que é um tipo de endocitose, só que com movimento de membrana. Então, dá uma olhada. Na pinocitose, o que é pinocitose? A pinocitose também é um tipo de endocitose, só que a pinocitose ela é englobamento de partículas líquidas, tá? Então, se tem algum composto líquido fora da célula em que ele quer fazer essa entrada de substâncias para dentro da célula, né? Ele vai fazer o processo de pinocitose, que é um tipo de endocitose. Esse tipo aqui, ó, que nós estamos olhando, onde eu estou mostrando com a seta aí para vocês, se fosse feito a partir de uma partícula sólida, eu chamaria esse processo de endocitose, tá? Então, olha aqui, ó, mostrando endocitose. Se for partícula líquida, eu chamo de pinocitose, tá? Então, o processo ou o movimento da membrana é o mesmo, tudo bem? Então, esse movimento de membrana aqui, ele serve tanto para endocitose quanto para pinocitose. Só que, se for partícula líquida, pinocitose. Se for partícula sólida, endocitose. Como que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que eu mostrei aqui que a membrana, quando ela reconhece a substância, ela faz uma invaginação, ou seja, ela faz como se fosse um pequeno saco para dentro da célula, né? Então ela vai afundar a membrana plasmática, formando como se fosse uma estrutura de sucção, então está puxando o que está do lado de fora. E quando essa substância está aqui dentro, ela fecha a camada de membrana, formando uma vesícula digestiva. Tudo bem? Pinocitose, partícula líquida, endocitose, partícula sólida. Então ela faz esses dois processos aqui iguais. O processo é igual, só muda a partícula que vai ser absorvida pela célula, tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Alguma dúvida desses movimentos que a gente falou sobre a membrana? Fagocitose, endocitose, exocitose, alguma? Ah, deixa eu só comentar da exocitose aqui então. Eu fiz uma mudança no slide e aí eu acho que eu apaguei sem querer a imagem da exocitose que eu tinha. Deixa eu até pegar uma imagem aqui de exocitose que eu vou mostrar para vocês. Faltou eu falar da exocitose. E aí, alguma dúvida? Dúvidas? Perguntas? Esclarecimentos? Choros? Não? Ó, pelo menos, por mais que seja ruim fazer aula online, né, aula virtual, a gente tem uma vantagem que é o processo de conseguir pegar, capturar a imagem muito rapidamente. Então, a gente consigo fazer os exemplos e buscar a informação muito rápido. Uma coisa boa. Pelo menos isso, né, gente? Só vou pegar mais uma para ter mais exemplos aqui. Alergia tá atacada não, besteirinha.
Ah, achei uma imagem legal aqui, ó, que resume o que a gente acabou de ver. Deixa eu só achar. Hum, essa aqui é legal. Mas podia ser maiorzinha, né, filha? Ó, então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês então como que acontece e aí a gente dá continuidade então às nossas informações aí, né? Deixa eu colocar essa daqui. Não sei se a qualidade dela vai estar boa, porque ela é muito pequena. Ó, vamos lá então. Nesse caso aqui, a gente estava mostrando então o processo de endocitose, né? O que que é a exocitose? A exocitose é muito parecida o processo, só que na exocitose vai ser a eliminação de substâncias, né? Então, essa substância já foi digerida, a vesícula digestiva chega próxima à membrana, começa a se fundir a membrana e ela libera para o lado de fora, claro, né? As substâncias que a célula não vai utilizar mais. Então, ela vem aqui e libera essas substâncias em que a célula não está utilizando. Então, aqui está mostrando a endocitose, ó, o receptor amarelo recebe a molécula e aí essa molécula vai ser digerida. Na exocitose, a membrana chega próxima a outra membrana e libera, tá? Aqui, nessa imagem aqui, a qualidade não está tão boa, vou substituir ela por outra depois, mas está mostrando aqui a entrada de uma substância. Essa substância entra. Essa substância entra, se encontra com o lisossomo, tá? Que é uma estrutura digestiva, então vai encontrar com o lisossomo, faz a digestão e aí depois ela libera o que não for utilizado pela célula, o que não foi absorvido pela célula, ela vai liberar, tá? E agora, aqui, que eu tinha falado que eu achei que era legal essa imagem, é a diferença entre os processos. Dá uma olhada aqui para vocês verem. Membrana plasmática fazendo fagocitose. Olha aqui, ó, formação de pseudópode. Formou o pseudópode, fez o fagossomo, né, que vai ser a vesícula digestiva. Pinocitose. Na pinocitose, ela reconhece a substância ou aquelas substâncias diluídas em algum líquido e faz o processo, então, de formação da vesícula digestiva. Na endocitose, tem os receptores que identificam qual a substância que eles querem, né? Porque é para fazer o processo de digestão. E aí ele vai então e faz mais uma vesícula digestiva ali. Os três vão formar a vesícula digestiva. Um com partículas grandes, outro com partícula líquida, outro a partir de receptores, né? Que é a endocitose, a partir de pequenas partículas ou substâncias que serão digeridas. Então, basicamente, três processos e a endocitose é a liberação, tá? Agora, a gente vai começar, então, a falar sobre as estruturas internas da célula. A gente falou sobre a membrana, a gente falou sobre a capacidade da membrana e agora a gente fala, então, sobre as outras organelas presentes dentro dessa estrutura, né? Então, do citoplasma. Vamos lá. O que é o citoplasma? O citoplasma é o líquido que preenche o espaço interno. Nesse caso aqui, nós temos uma bactéria, a presença, né, ou a imagem de uma bactéria, e o citoplasma é uma estrutura presente em todos os grupos, seja célula animal, seja célula vegetal, seja protista ou até mesmo bactéria, tá?
Citoplasma é o líquido que preenche todo o espaço. Professor, por que chama citoplasma? Citoplasma porque eu tenho o espaço vazio, que é o citossol. Então, eu tenho uma membrana, dentro eu formo o espaço vazio, citossol. E o líquido que preenche é chamado de hialoplasma. Então, eu tenho o espaço mais o líquido. Juntando citossol mais hialoplasma, eu formo o citoplasma, tá? Então, o citoplasma é o líquido que preenche o espaço vazio. No caso da bactéria, ela tem presença de nucleóide, ou seja, ela não tem núcleo, mas ela tem uma região em que o DNA vai ficar organizado. Essa região é chamada de nucleóide, tá? Não tem membrana que envolva esse material genético, no caso da bactéria. A gente vai falar depois um pouquinho sobre isso. O DNA, porque obrigatoriamente tem DNA, né? Plasmídio, que é material genético extra, certo? Que aí é um material genético que pode trazer uma vantagem para essa bactéria. Ribossomo, que é para fazer síntese proteica, tá? Então, olha para vocês verem, a bactéria ela tem vários componentes importantes e esses componentes aqui, então, são compartilhados entre, por exemplo, citoplasma, DNA e ribossomo é compartilhado entre todos os tipos de célula, mas ela não tem organela. Ela não tem nenhuma organização interna, tá? Em alguns casos, dependendo do autor que você pega o livro para estudar, ele pode falar que a bactéria tem uma única organela, que é o ribossomo. Por quê? Porque o ribossomo é uma estrutura que tem uma função, que é a síntese de proteína. Só que o ribossomo ele é uma estrutura muito pequena. E uma organela é uma estrutura grande, preenchida limitada por membrana, tá? Então, alguns autores vão falar que o ribossomo é a única organela bacteriana. Então, se vocês lerem isso em alguma questão, é correto, porque alguns autores falam isso. Mas, se for pensar no que é uma organela, né? Basicamente, ele não é uma organela, ele faz parte de uma organela. Mas alguns autores falam que ele é a única organela bacteriana. Tudo bem? Quando a gente olha uma célula animal e uma célula vegetal, né? Nesse caso de cá, vegetal de cá, de um lado, do lado esquerdo, e animal do lado direito, a gente olha qual é a diferença do complexo ou da estrutura de uma bactéria para uma célula eucarionte. Então, ó, bactéria, célula procarionte. Olha como que é o interior dela. Líquido, DNA, ribossomo, plasmídio e umas enzimas aqui presas à membrana. Só. Olha como que são as outras células. Célula animal, célula vegetal. A estrutura interna é cheia, lotada de organelas. O que é uma organela? Uma organela é uma estrutura delimitada por uma membrana que tem função específica. Então, é a estrutura interna de uma célula delimitada por uma endomembrana e que realiza função específica. Quais são as organelas aqui que são compartilhadas tanto entre célula vegetal quanto célula animal? O núcleo é presente nas duas, porque o DNA fica protegido aqui dentro. Retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, tá? Aqui em cima o rugoso e o liso, que eles vão auxiliar no complexo ou na produção de algumas substâncias, como ácido graxo, hormônio, complexo de Golgi, ou complexo golgiense, ou aparato de Golgi, tanto faz. Peraí, vou espirrar. Não veio o espirro. Nossa, é horrível quando você vai espirrar, o espirro não vem. Ó, então, aqui nós temos o aparato de Golgi também, que é dividido entre elas, né? Que é o que vai empacotar substâncias para ser exportado dessa célula. Lisossomo, que é a estrutura digestiva. Membrana plasmática, porque é obrigatório. Inclusive, bactéria também tem membrana plasmática. Retículo endoplasmático rugoso, produção de proteína. Ribossomo, que vai estar no retículo endoplasmático rugoso ou livre no citoplasma, produção de proteína. Mitocôndria, produção energética. Peroxissomo, digestão interna de substâncias. Citoesqueleto, né, que no caso da célula animal ele tem um citoesqueleto muito mais complexo do que o citoesqueleto da célula vegetal, porque a célula vegetal tem uma estrutura que é a parede, enquanto a célula animal não tem
parede, tá? Então ela só vai ter membrana plasmática. Então observe que células eucariontes compartilham de vários componentes que são de extrema importância para o processo metabólico dessa célula. Então, elas aí têm algumas estruturas muito importantes. Por exemplo, uma célula animal tem centríolo. Uma célula vegetal não tem centríolo. Para que serve o centríolo? Para dividir essa estrutura dos cromossomos na hora da divisão celular. Mas uma célula vegetal tem vacúolo. O que é o vacúolo? Uma organela que armazena água. Nós vamos falar independente sobre cada uma delas, tá? Então, uma organela que armazena uma grande quantidade de água. Ela também vai ter cloroplasto. Olha aqui o cloroplasto, ó, com os tilacoides, né, os grânulos aqui, que é para o processo de fotossíntese, certo? Então, as organelas animais e vegetais, elas têm pequenas diferenças dependendo de acordo, então, com o tipo metabólico, o processo metabólico, as características aí de metabolismo de cada grupo independentemente. Certinho? Pessoal, alguma dúvida até agora? Perguntas? Sim, não? Não, não. Milena, Isabela, Rafael, Gabriel, Nicole. Alguma pergunta? Não, 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 não. Então tá. Então vamos dar continuidade aqui. Ó, agora nós vamos começar a falar sobre dois grupos ou duas estruturas diferentes, certo? Que são os retículos endoplasmáticos. Só vou fazer uma pequena introdução, porque a aula tá já 7h53, então 2 minutinhos para acabar a aula. Na próxima aula eu vou falar sobre elas perfeitamente, assim, todas as funções. Então vamos lá. Quais são as primeiras organelas citoplasmáticas que nós vamos falar? São os retículos endoplasmáticos, tá? Por que ele é um retículo endoplasmático? Ele é formado, os dois são formados por várias dobras de membranas ou bolsas de membrana, tá? Em que um é chamado de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso e o outro é chamado de retículo endoplasmático não rugoso ou liso, tá? Retículo endoplasmático rugoso tem uma afinidade altíssima com o núcleo, então ele sempre estará próximo ao núcleo. E o retículo endoplasmático não rugoso ou liso estará próximo ao retículo endoplasmático rugoso. Então, forma como se fosse uma sequência: núcleo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático não rugoso. Por que os dois fazem parte do mesmo grupo? Porque os dois têm uma função extremamente importante, que é a produção de substâncias. Tá? Então, os dois vão produzir substâncias. Retículo endoplasmático rugoso produz proteína, porque ele vai ter... Por que ele é chamado de rugoso? Por conta do excesso de ribossomo que ele tem. E o retículo endoplasmático não rugoso, ou liso, ele é chamado assim pela ausência de ribossomo. Então, ele é uma membrana lisa que faz essas dobras, né? Ou esses cilindros ali, só que dentro da estrutura dele ele é riquíssimo em enzimas. E essas enzimas vão auxiliar no processo de fabricação dessas substâncias, né? Que são proteínas, ou que são proteínas não, que são hormônios, ácido graxo, que vai ser produzido aqui no retículo endoplasmático liso, certo? Então, os dois são importantes porque auxiliam no processo de produção de substâncias que serão usadas tanto dentro quanto fora da célula, tá? Então, eles vão ter esse uso tanto dentro quanto fora da célula. Pessoal, são 7h55, a nossa aula termina, deixa eu até conferir aqui, 7h55, se eu não me engano. 7h55, isso, que 8 horas vocês já têm outra aula. Hoje vocês têm a aula do Chovas, né? Carlos Weber, às 8 horas. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Corre lá, toma uma água, toma um café, corre no banheiro para vocês voltarem para a aula do Chovas, tá? Deixa eu parar a gravação aqui.